introduzindo 2 novas modalidades que já estavam no decreto anterior, que é concomitante, de difícil realização, porque os alunos têm 2 cursos, na verdade, 2 matrículas, mas tem o subsequente, que é muito bom, porque o subsequente permitiu que vários trabalhadores voltassem às escolas para se atualizar, para conseguir um título. Quer dizer, isso são questões que mostram como a pluralidade, como a discussão, como a convivência de contrários, ela ajuda a avançar o pensamento. Eu estou trazendo aqui uma fala, voltando à questão do currículo, porque em 2008, Joênia Batista de Carvalho, que é uma advogada wapixana, não sei se pronuncia assim, lá de Roraima, foi a primeira mulher índia a subir à tribuna do Supremo Tribunal Federal para defender a demarcação da reserva Raposa Terra do Sol. Eles ganharam em Roraima. Ela fez uma invocação quando ela subiu à tribuna, dizendo que os nossos valores espirituais, nossas terras, matas e águas, sejam consideradas como necessárias à nossa vida. Nossa vida é nossa terra. Nós podemos entender sua fala que integra o currículo da sua vida à cultura do seu grupo étnico, que não ocorre necessariamente conosco. Para ela, significaria, assim eu entendo, que vida, cultura e educação, como no sentido de formação de hábitos, de desenvolvimento de valores e de comportamentos, de atitudes, coincidem. Há exemplo de outras sociedades tradicionais ou dos tempos antigos. Sociedades que não têm que gerar um excedente, elas têm outra organização. Não precisam trabalhar como nós trabalhamos. Critica-se muito os índios, eles não querem trabalhar. Não é que eles não querem trabalhar. Eles trabalham para viver. Nós trabalhamos para acumular. A nossa acumulação, não. A acumulação de outros. Essa é uma questão que não está posta nos currículos. Ou então, às vezes, está posta em curso de economia, de uma maneira bem técnica, assim, para não perturbar muitas ideias. Como nossa cultura familiar ou de classe não nos dá esses referenciais estabelecidos, a escola deve organizar a atividade escolar de acordo com leis que regem a vida de todos e com as necessidades trazidas pela vida social em sociedades de classe capitalistas. Mas esses referenciais não podem ser unilaterais, apenas das necessidades do capital, que é isso que nós veríamos um currículo se for subsumido ao mercado de trabalho. Segundo o ponto de vista dos empresários, do mercado, do lucro, etc. Precisam ter em conta, então, portanto, esses referenciais precisam ter em conta o trabalho e as necessidades dos trabalhadores, que produzem a riqueza acumulada pelos capitalistas. O capital não gera, não cresce sozinho, cresce pelo trabalho. Esta é a disputa histórica que está na base das revoluções socialistas, do estado de bem-estar, que tomou forma na Europa, que vigorou na Europa após a Segunda Guerra Mundial, até os anos 70. Basicamente até o fim do socialismo real nos países do leste europeu. E na Rússia, na União Soviética. Também na base das lutas das associativas, porque no Brasil nós não tivemos sindicato desde o início do século XIX, mas tivemos associações de trabalhadores, das associações e sindicatos, pela regulamentação das relações de trabalho. E também as lutas dos movimentos sociais organizados por melhores condições de vida. Faz parte de uma luta comum, com objetivos, naturalmente, diferenciados, mas é parte de uma luta por melhores condições, pela humanização da vida, na verdade. No Brasil, do ponto de vista da Constituição de 88, que nos rege, há 2 pontos a destacar. Primeiro, ela dispõe a organização política de um Estado democrático, onde se assegurem a todos os direitos individuais, políticos e sociais. Segundo, a educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É o que está na LDB. A LDB determina a especificidade da educação e de suas instituições e reitera o mesmo ideário. A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
E mais adiante, a educação profissional integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Então, não é contra a produção. Quer dizer, a formação integrada não é contra a produção. É uma reivindicação de uma educação humanizada, só isso. E democrática. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. A lei deixa em aberto os procedimentos para enfrentar as mudanças no mundo do trabalho. Naturalmente, porque a lei ela exige uma regulamentação. E a lei também exige que nós as ponhamos em prática. As leis, elas não atuam por si. No Brasil, as leis não pegam. Não pegam se não puserem em prática. É necessário pôr em prática as leis para que elas tomem forma real na vida das pessoas. Naturalmente, a complexização dos processos produtivos com a nova organização do trabalho e a introdução de novas tecnologias que requerem maior escolaridade, no mínimo ensino médio. Isso o Brasil desconhece. Desconhece porque a universalização do ensino é uma demanda da última década. E há uma lei agora, 11.741, que aprovou. Mas não, o Plano Nacional de Educação está sendo aprovado, está mendigando os recursos para a educação. Os movimentos sociais organizados estão reivindicando 10%. Não sei se já foi aprovado, mas eu ouvi que o máximo que aprovariam era 7,5%. Insuficiente para mudar a educação. Insuficiente. Para dar uma educação de qualidade. Quantas pessoas aqui de nós conhecemos escolas precárias, sem laboratórios, sem oficinas, sem bibliotecas, sem condições de ensino e de aprendizagem? Então, nós temos que reivindicar isso para que a lei se efetive. Diferente do Canadá, professora. Acredito. Não bastam os cursos breves de sentido operacional e disciplinar. Trata-se de formar as novas gerações na capacidade de lidar com os novos processos produtivos, com seus fundamentos científicos, tecnológicos, históricos, sociais, e compreender a sociedade que vivemos. Nós vivemos uma sociedade despolitizada, por várias razões que não vêm ao caso aqui. Mas é necessário dar às pessoas uma capacidade de leitura do mundo em que vivem. Sob a ideologia do mercado, repetida à exaustão pelos meios de comunicação, alimentando as políticas neoliberais. Política do Estado mínimo, corte de gastos sociais, de postos de trabalho, nos anos 90, em desrespeito à lei maior, portanto, à LDB e aos seus princípios democráticos, o governo Cardoso modificou de forma impositiva a relação entre educação profissional e ensino técnico de nível médio. Já falamos sobre isso através do Decreto 2.208 e generosos subsídios para construções, reforma, etc., etc. Atualmente, também o Pronatec está sendo acompanhado de muitos recursos, mas precisa, ninguém põe em dúvida que precisa. Agora, vamos ver como vão ser utilizados. Em que sentido vão ser utilizados? Porque nós sabemos, eu não estou revelando nada extraordinário, o Sistema S tem um orçamento de bilhões. Quem estuda muito isso é o Gabriel Gabowski, que é um professor lá do Rio Grande do Sul. Tem isso dados. São bilhões. Mas está recebendo mais dinheiro do BNDES como uma grande coisa. Eu espero que utilizem bem a favor da educação brasileira. Bom, enfim, o Decreto 2.208 impediu sua articulação nas redes de escolas técnicas, articulação dessas duas modalidades de ensino, geral e específico, com repercussão nas redes estaduais de ensino médio profissional em outras escolas federais. O decreto vai regulamentar os artigos da lei da LDB em desrespeito à própria LDB e ao princípio constitucional, que eu li há pouco. Ao estabelecer a educação profissional de nível técnico, terá organização curricular própria, independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial. Já falamos, então, sobre isso, não é necessário comentar. O decreto operou um verdadeiro desmonte da integração entre disciplinas gerais e profissionalizantes, através da matrícula dupla no Cefetes, atuais institutos federais, exceto 2 ainda, o Minas e Rio de Janeiro, muitos dos quais implantaram a reforma nos termos do decreto, seduzidos pelos recursos proporcionados
na época pelo PROEP. Essa situação se prolongou até a revogação do decreto pelo governo Lula, que tinha um compromisso com os setores progressistas de revogar o decreto. Isso demorou muito, demorou bastante. E, na época, uma série de outras leis e programas foram criados que também, de alguma maneira, confundiram as coisas. Bom, acho que eu já falei sobre isso. Deixa eu avançar um pouquinho. Desculpem. Quando a gente deixa o texto de lado, às vezes, no confronto das forças que defendiam a revogação e outras que disputavam em favor de sua permanência, o governo, então, exarou o 5154 de 2003, que estabeleceu que a educação profissional e técnica será desenvolvida, articulada com o ensino médio, na forma integrada, concomitante ou subsequente. Já falamos sobre isso. O novo decreto vai manter as formas concomitantes e subsequentes, e vai também restabelecer a normalidade democrática nos termos das leis maiores ao decreto, permitindo, naturalmente estou me referindo à Constituição e à LDB, permitindo, diferente do decreto anterior, e não impondo, porque é uma opção, as escolas estão optando pelas formas diferenciadas, a volta à integração entre a formação geral e a educação profissional. Assim, abrindo a possibilidade das escolas, que assim o desejarem, manterem os cursos subsequentes, que atendem principalmente aos jovens e adultos que retornam ao ensino médio, ao nível médio de ensino em busca de uma formação profissional. Quanto aos cursos concomitantes, o que se sabe é que eles têm uma evasão muito grande, porque os alunos não conseguem dar conta